Olá, muito boa noite a todos. Gostaria de começar por dar as boas-vindas e cumprimentar o nosso painel de hoje, mas também todos os que estão hoje aqui connosco. É uma sessão pós-laboral e por isso tenho a certeza que estão aqui por realmente terem muito interesse no tema que nos traz hoje. O webinar de distúrbios funcionais do intestino dedicado à obstipação e ao síndrome do intestino irritável. Esta é uma iniciativa da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão e também Nestlé Health Science, e realmente nós partilhamos aqui um propósito comum, que é, nesta sessão, conseguirmos aqui perceber qual seria a abordagem terapêutica de primeira linha com a fíbrica e com os probióticos, e realmente isto faz-nos todo o sentido, porque efetivamente aquilo que nós procuramos também é, como indústria, sermos aqui facilitadores e promotores de espaços de formação, espaços de partilha de conteúdos, de boas práticas, e realmente é isso mesmo que pretendemos hoje, com a perspectiva de um médico, com a perspectiva de um nutricionista, com a perspectiva de um farmacêutico e ainda com a perspectiva da indústria, porque realmente na Nestlé e especificamente esta parte da saúde intestinal tem recebido especial atenção nos últimos anos, muita dedicação sob o ponto de vista da investigação e muitos centros especializados para trazermos também novas soluções ao mercado. Realmente o farmacêutico é realmente um profissional de saúde de primeira linha, em que efetivamente os utentes confiam e que muitas vezes expõem os seus problemas, as suas dúvidas, as suas inquietações e procuram realmente aqui a vossa ajuda, e por isso mesmo este espaço é precisamente para que possamos falar sobre um tema que é tão pertinente, tantas vezes questionado, em cada vez mais frequente, e por isso esperamos que possam hoje também rever alguns conceitos e tirar aqui muitas conclusões e muitas boas práticas com pessoas que com tanta experiência na prática clínica e também na vida académica, porque temos aqui também duas pessoas com este percurso profissional. Por isso, sem mais demoras, eu começaria por apresentar o nosso primeiro palestrante, é o Dr. Hilário Froner, em que nos irá falar sobre os distúrbios funcionais do intestino. O Dr. Hilário é aqui uma pessoa e um colega do Brasil, por isso temos aqui uma participação também muito especial. É especialista em fisiologia anorretal e trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Por isso, também aqui o nosso agradecimento ao Dr. Hilário por estar connosco hoje e desejo-vos a todos uma excelente sessão, que seja muito produtiva, e vemo-nos daqui a uns minutos para continuarmos e para darmos seguimento. Até já! Boa noite a todos. É uma grande honra, uma grande satisfação por estar presente com todos vocês. E nós vamos começar, então, esse assunto tão importante e vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável e alguns toques principais sobre a constipação intestinal e essa inter-relação entre um assunto e outro. Então, vamos lá. Bem, o intestino irritável, os critérios, a sua preocupação com relação a isso, ela é mais recente. Já a constipação intestinal tem seus relatos lá da China antiga, do Egito antigo e assim por diante. Mas do intestino irritável, temos algumas informações já do início do século XIX. Os médicos preocupados, os cientistas preocupados com pacientes com dor abdominal, com alterações do seu padrão de digestão, quadros de flatulência e, mais interessante disso tudo, quadros que oscilavam. Médicos que descreviam como pacientes que tinham espasmos dos intestinos e que não encontravam mais nenhuma outra alteração. E tem uma citação de 1849 aqui que vale a pena nós mencionarmos para a gente entender a magnitude da situação. E veja que curioso, ainda hoje essa citação ela pode ser pertinente. Então vamos lá. Os intestinos estão em um momento constipados, em outro laxativos, dentro da mesma pessoa. Como a doença tem dois sintomas tão diferentes, eu não sei como explicar. E assim nós vamos conversar sobre o nosso amigo intestino irritável a partir de agora. Bem, é importante nós sabermos diferenciar as doenças funcionais gastrointestinais daquelas que são orgânicas, daquelas que são relacionadas com a motilidade digestiva. Então, quando nós temos contato com o paciente, quando o farmacêutico tem contato com o paciente, ele tem que entender que
sabendo, já podendo tratar, inclusive, auxiliando aquele paciente sem trazer nenhum problema para ele, mas quando orientar, poxa, talvez ele precise de algum exame para investigar melhor essa condição, talvez ele tenha algum outro problema que não seja só funcional, e nós vamos conversar sobre isso um pouquinho. Mas a principal mensagem desses próximos slides é a seguinte: mesmo quando o paciente tem algum sintoma suspeito ou que possa ter alguma outra condição diferente, nós já podemos ajudá-lo de início e também orientá-lo a seguir os próximos passos. Muito bem. As doenças orgânicas são aquelas que têm alterações estruturais, tanto macroscópicas quanto microscópicas, uma doença inflamatória intestinal, neoplasia, esofagite de refluxo ácido, a gastrite. Bem, os problemas de motilidade digestiva, nós temos alteração do movimento mesmo do intestino, do peristaltismo, do esôfago até o intestino grosso, até o ânus. Mas os problemas funcionais, olha que interessante, nós temos aqui uma endoscopia digestiva alta normal, nós temos aqui o esôfago normal, nós temos aqui nessa imagem abaixo o estômago normal, e nós temos aqui dentro de uma colonoscopia o cólon normal. Então, dentro dos distúrbios funcionais gastrointestinais, nós temos condições em que nós não temos as alterações orgânicas, podemos ter uma correlação com a motilidade digestiva, mas nós não conseguimos encontrar um embasamento tradicional para alguma doença. Não podemos esquecer que as doenças orgânicas, as da motilidade digestiva e as funcionais, elas se sobrepõem em termos de sintomatologia muito frequentemente, por isso que temos que ficar atentos. Como exemplo, nós temos aqui dor torácica esofágica não cardíaca, nós temos a dispepsia funcional, portanto, vem uma endoscopia normal, a síndrome do intestino irritável e a constipação intestinal. Então, aqui nós comentamos que as orgânicas têm alteração macroscópica e microscópica, as da motilidade digestiva têm alterações motoras, o peristaltismo, mas as doenças funcionais, elas têm muito mais a ver com os sintomas, com a experiência da doença. Muito bem. E a prevalência disso tudo, no fundo, as doenças funcionais têm uma prevalência muito maior que as orgânicas e com a motilidade digestiva em boa parte do nosso planeta. Bem, então, a síndrome do intestino irritável, como é que nós podemos defini-la? Um distúrbio funcional, portanto não é orgânico nem primário de motilidade, cursa com dor abdominal principalmente, alteração do hábito intestinal. O que isso quer dizer? O paciente tem um intestino que funciona normal para ele, mas às vezes tem um intestino que prende, às vezes um intestino que solta com diarreia, oscila nos dois, às vezes é predominante diarreia, às vezes é predominante constipação, às vezes nós não conseguimos classificar dentro de nenhuma dessas classificações. E um detalhe importante é que essa dor alivia após alguma eliminação, então tanto após a eliminação dos gases e das fezes, às vezes até de urina. Nós não temos alterações, portanto, estruturais, motoras de peristaltismo e alterações bioquímicas que nós possamos localizar facilmente com os exames. Bem, a prevalência é altíssima. Dentro da população mundial, até 23% das pessoas podem ter algum sintoma do intestino irritável ao longo de suas vidas, principalmente pessoas jovens, principalmente mulheres. Além de tudo, lembra daquela sobreposição que nós mencionamos? Muitas comorbidades estão associadas, então, refluxo gastroesofágico, sintomas geniturinários, como eu mencionei agorinha, fibromialgia, cefaleia crônica, então dor de cabeça, distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Bem, nós temos critérios. Veja que, na situação que é tão comum, que se sobrepõe com outras condições, nós temos que ter alguns critérios diagnósticos. Mas olha que interessante, meus amigos, como nós vamos conversar sobre a constipação, os critérios são clínicos. Então, o profissional da saúde consegue estipular o diagnóstico da síndrome do intestino irritável de forma clínica. E depois considerar se o paciente vai ter que realizar algum exame ou uma avaliação adicional. Mas vamos lá, então. Os critérios vigentes são de 2016, os critérios de Roma 4. Critérios dentro dos 6 últimos meses, por pelo menos 3 meses de duração, sendo que o principal é a dor abdominal. Pelo menos uma vez por semana, nesses últimos 3 meses, mais 2 ou mais dos seguintes. Associação com a defecação, quer dizer, alívio após a eliminação das fezes e ou gases. Associação com a frequência, então tem o intestino preso, de repente o intestino fica solto em termos de frequência, agora estou indo 5 vezes ao dia, estou tendo diarreia, então alteração da consistência. E é muito comum os pacientes que oscilam de fezes amolecidas a fezes enrijecidas. Nós temos alguns subtipos, como eu já dei algumas dicas, então alguns casos que predomina a constipação, alguns casos que predomina a diarreia, outros casos são mistos, tipicamente mistos, então a gente tem uma questão aqui mais ou menos de 25%,
Quando a gente tem mais de 25% de cada tipo, tanto constipação quanto a diarreia, a gente considera o intestino irritável misto. E tem o padrão que não é classificável, que é muito frequente, então ele não se adequa em nenhuma dessas condições. Mas, pela questão dos critérios, TOR, que altera a frequência, altera a consistência e alivia durante as eliminações. Esses são os pontos cruciais que nós não podemos perder de vista. Bem, agora, um simples slide mostrando qual é a alteração da qualidade de vida do intestino irritável nos pacientes. Simplesmente aqui eu menciono que a alteração da qualidade de vida ela é devastadora. Devastadora, essa é a palavra que tem que ficar na nossa mente com relação ao intestino irritável. Um pouquinho sobre constipação intestinal funcional, quer dizer, aquela que não tem nenhuma etiologia orgânica demarcada. Bem, prevalência também não é tão baixa, não. Do intestino irritável, nós vimos ali até 23%. E aqui nós temos o quê? 14,6%, isso num bairro residencial populacional normal do interior do estado do Paraná, no Brasil. Bem, um pouquinho mais de mulheres, 21% de mulheres, e um pouquinho menos de homens, o que era de se esperar com relação à constipação intestinal. Bem, e dentro desse grupo, então, principalmente mulheres, pacientes portadores de neuropatia, algum problema neurológico, doenças orificiais, então é mais comum ter constipação intestinal nos pacientes que têm algum problema hemorroidário, fissura anal, prurido anal, fístula anal, e questões socioeconômicas, quer dizer, com relação ao poder aquisitivo, de obtenção de melhores condições de alimentação e assim por diante. Mas a constipação intestinal que nós vamos ver logo adiante, ela pode ter dois tipos, e ser mista também. Então, aquele intestino que é lento, o paciente evacua a cada 5 dias. Essa é uma constipação intestinal de trânsito lento, o intestino é lento mesmo. Mas nós vimos aqui que, principalmente, 47,48% dos casos, quase metade dos casos, cursa principalmente com detalhe que nós vamos chamar de evacuação obstruída. É aquele paciente que tenta evacuar, que faz força, que não percebe a evacuação completa, não tem uma evacuação satisfatória, portanto, não tem aquela sensação, aquele alívio agradável pós-evacuatório. Bem, muitos fatores associados que os colegas já devem imaginar. Dieta, padrão alimentar. Se a pessoa tem uma alimentação saudável, rica em fibras, prebióticos, probióticos, o intestino funciona melhor. Hábitos, exercícios, o ambiente, se o ambiente é saudável, se o ambiente é pesado, se trabalha num lugar agradável ou não. Imobilidade, aqueles que têm condições de algum movimento, têm um intestino que funciona melhor. O uso de medicações, por exemplo, o parkinsonismo, quem tem Parkinson toma medicações que deixam o intestino um pouco mais lento. Fatores endocrinológicos, hipotireoidismo, metabólicos, distúrbio do potássio, psiquiátricos e suas medicações envolvidas. Fatores intestinais, que são comuns, cirurgias, padrões neuromusculares, como nós temos alterações das células de Carral, por exemplo, no intestino. Parede abdominal, aquele paciente que recém fez uma cirurgia abdominal, tem dor, não consegue fazer seu esforço evacuatório adequadamente e pode ficar constipado. Dentro da escala de constipação de Bristol, isso é muito importante todos termos essa noção e ela é muito intuitiva. Nós temos o padrão normal, os tipos 3, 4 e um pouquinho do 5, mas quando o paciente chega com essa informação, minhas fezes estão duras, estão ressecadas, estão em bolinha, nós podemos já imaginar que o trânsito intestinal está lento. Esse é um dos marcadores até bastante precisos e que, quando então alguém nos menciona que está com as fezes bastante ressecadas, quer dizer que elas já passaram lá dentro tempo demais. Os critérios de Roma, então, nós temos o quê? 2 ou mais desses critérios por pelo menos 3 meses nos últimos 6 meses. Então, esforço evacuatório, necessidade de fazer a força para evacuar. Fezes endurecidas, tem a ver com o trânsito lento. Evacuações incompletas, não são satisfatórias, a pessoa não consegue evacuar tudo satisfatoriamente. Sensação de evacuação obstruída, quer dizer, chega e para lá embaixo. Necessidade de manobras manuais, a pessoa ajuda tanto o abdômen quanto no períneo para conseguir facilitar a sua evacuação. E menos de 3 evacuações por semana, que tem a ver com o intestino lento. Em uso de laxantes, as fezes podem estar macias. E, como agora os colegas já sabem, não pode ter os critérios para síndrome do intestino irritável, que é principalmente a dor abdominal e alívio com as eliminações. Entretanto, dentro daquele aspecto das sobreposições, meus amigos, então, a dor e os borborigmos, a flatulência, tem uma inter-relação aceitável, inclusive, da constipação funcional com a síndrome do intestino irritável do tipo constipação. Bem, aqui eu marquei em vermelho as características que são relacionadas ao trânsito intestinal. Então, a maioria dos critérios diagnósticos tem a ver principalmente com
aquele outro tipo que eu comentei, que é a evacuação obstruída. Então, a maioria dos pacientes vão apresentar a evacuação que não é satisfatória, faz força, não elimina tudo, não tem aquela sensação de alívio que evacuou tudo completamente. Aqui um caso clínico bastante interessante, mas que ilustra os dois aspectos que nós vamos conversar. Então, nós temos aqui dor, nós temos aqui constipação, nós temos aqui diarreia e temos um outro fator importante, pessoal, a incontinência anal. Então, vamos acompanhando a setinha aqui. A paciente, então, apresentando dor abdominal crônica, assim, nessa escala visual analógica de 10 sendo uma dor intensa demais, dentro dos padrões normais, uma dor até moderada, mas durante as crises, uma dor até nota 9. Para ela, aquilo quase insuportável. Bem, aqui na escala de Bristol ao lado, que nos ajuda muito no dia a dia do consultório, e aos colegas farmacêuticos também pode ajudar, nós temos aqui, então, no geral, ela tinha um padrão constipado de evacuação, nas crises ressecava demais e em alguns momentos soltava demais. Muito bem. Dentro do score de incontinência anal, então, quando as fezes estavam amolecidas, ela tinha perda de fezes líquidas. Isso atrapalhava muito a qualidade de vida dela. Mas agora, interessantemente, vamos citar aqui um score de classificação de gravidade da constipação intestinal, que tem a ver com a frequência das evacuações, com esforço evacuatório, sensação incompleta, a dor durante a evacuação, o tempo no banheiro necessário para evacuar, o uso de laxantes, enemas, ajuda com as mãos, tentativas frustradas, mal-sucedidas de evacuação e a duração em anos dessa constipação. E vendo aqui que ela tinha uma pontuação de 20 pontos em 30 possíveis. Então, é um quadro considerado grave de constipação. Nossa conduta inicial, então, as orientações gerais iniciais de dieta, de postura, de higiene, tendo que começar pelo começo, obviamente. A terapêutica via oral, nós utilizamos, então, um mix de fibras solúveis com as seguintes orientações. Então, os colegas vejam, é muito comum que os pacientes já tenham comorbidades, já tomem vários remédios, nós temos que tomar cuidado, viu os fatores associados à constipação. Então, essa paciente tomava mais de 15 tipos diferentes de medicação. E quando nós vamos pensar em mais um tratamento para ela, nós temos que pensar de uma forma que nós consigamos entrar na vida dela, ajudar essa paciente a não trazer mais nenhum outro problema. Então, eu tenho que evitar situações que tragam mais interações medicamentosas, efeitos colaterais, adversos e idiosincrasias. Então, a nossa postura inicial foi usar um mix de fibra aqui, orientando a forma de uso. Quando o paciente usa uma quantidade de líquido na mistura, nós temos uma consistência fecal. Quando nós misturamos mais água com a quantidade de fibra sugerida, nós temos um intestino que funciona melhor, nós melhoramos a consistência dessas fezes. Ao passo que, quando nós reduzimos a quantidade de líquido dessa mistura, nós temos o aumento da consistência das fezes, então elas ficam mais firmes. Quando a paciente tinha fezes diarreicas, a orientação era que ela misturasse uma colher de sopa rasa do produto em menos de 50 ml de água, chá ou suco. Entretanto, quando o intestino começava a ficar ressecado, as fezes com uma consistência mais enrijecida, a nossa orientação era que a paciente misturasse a colher de sopa rasa com mais de 250 ml de água, chá ou suco. Portanto, facilitando, melhorando essa consistência, que ela conseguisse evacuar com maior facilidade e muito menor sofrimento. E os exames complementares, claro, porque nós temos que continuar as investigações, ela já tinha endoscopia, já tinha colonoscopia, entre outras coisas. Bem, a reavaliação em 4 semanas, e olha que interessante, um índice de melhora global de 70%. Isso é algo bastante interessante. A paciente gostou muito dessa forma de utilizar e trouxe isso para a vida dela no seu dia a dia. Conforme a consistência fecal, ela consegue se ajustar conforme o uso da fibra, isso a gente considera maravilhoso. Então, nós temos aqui um antes e um depois, a incontinência de 5 para 2 pontos, isso é muito bom. A constipação intestinal de grave, 20, foi para 5. Olha, pessoal, que melhora significativa, que coisa agradável. Dor abdominal durante as crises de 8, dor acentuada, foi para 3. E aqui, a dor entre as crises de dor, de 3 para 1. Então, uma melhora bastante significativa e a paciente continua utilizando a fibra, então, desde então. Bem, dentro da fisiopatologia, o que nós temos? Hipersensibilidade visceral. Esse é um dado muito importante do intestino irritável. Então, nós temos um paciente que tem... Então, o exemplo que nós gostamos de utilizar, né? O Joãozinho tem 50 ml de gás dentro do intestino, a Maria também tem. O João vai jogar bola e a Maria vai para emergência. Isso é hipersensibilidade visceral. É um estímulo que não é nocivo trazer uma informação dolorosa para quem o tem. Isso vai pelo ciclo cérebro-intestino,
causando alterações motoras no intestino. Então, isso aqui acelera ou prende o intestino. E um outro ponto importante dessa fisiopatologia são os quadros que nós temos hoje em dia muito frequentes, pós-Covid e assim por diante. Aqueles pacientes que tiveram alguma inflamação, infecção dentro do seu intestino e depois disso resolvido, ficam com os sintomas do intestino irritável, então que nós chamamos de pós-inflamatório ou pós-infeccioso. O eixo cérebro-intestino, então, ele é marcante, ele é massivo, ele causa, então, alterações de comunicação de um e de outro. Sabemos que tem uma disfunção serotoninérgica, então, várias formas de tratamento buscam essa correlação. O supercrescimento intestinal bacteriano, então, a presença das bactérias está por trás de muitas, mas muitas disfunções gastrointestinais e que ainda vai ser muitas pesquisas estão acontecendo e muito ainda tem a ser descoberto. E, logicamente, alterações genéticas como predisposições. Como tratamento agora, meus amigos? Claro, sempre começando pelo começo, medidas gerais, medidas saudáveis de hábitos e costumes, padrão de exercício, de alimentação, formas de a pessoa manter uma mente saudável, que é fundamental dentro desses distúrbios funcionais gastrointestinais, dietas. Bem, nós temos que orientar o padrão de dietas adequado, a restrição dos fermentáveis, a restrição do glúten, o aumento das fibras da alimentação. Entretanto, é muito nítido também que há momentos em que a pessoa não vai conseguir seguir um bom padrão alimentar. Quando o paciente tem um fim de semana, um evento, final de ano, Natal, Ano Novo, férias com a família, ele não vai conseguir seguir aquele padrão alimentar que talvez ele se acostumou ao longo da semana e que não vai lhe trazer tantos sintomas. E para isso nós temos que utilizar um plano B de bom, que é a utilização das fibras solúveis, que na minha opinião eu tenho utilizado isso já tem há vários anos, e os pacientes entram com essa forma de suporte, de forma que eles conseguem seguir as suas vidas, seguindo, usufruindo dos seus momentos agradáveis, sem ter que sofrer dos seus intestinos. Existem formas de tratamento alternativas, como herbal, hipnoterapia, terapia cognitiva. Nós sabemos dentro da medicina, dentro da área da saúde, que quanto mais tratamento se propõe para uma causa, menos efetivas elas são. Não existe uma causa, um antibiótico para aquela infecção, como a gente vê na amidalite, por exemplo. Não temos um tratamento que é 100% efetivo, por isso que a lista é grande de opções. Não podemos esquecer que, então, dentro de uma forma não medicamentosa, nós utilizamos a fibra, num caso considerado complexo, com índice de melhora global de 70%. Vamos lá. Então, dor abdominal. Então, veja que o tratamento é baseado em sintomas, não consegue alcançar uma etiologia propriamente dita. Antiespasmódicos, antidepressivos, medicamentos receptores opioides no controle da dor, antihistamínicos, alguns off-label ainda, medicamentos GABAérgicos, prebióticos e probióticos, que sabemos que têm um potencial enorme e cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais sólidos eles ficam para os nossos tratamentos. Eles já têm uma ação mais ampla, então, dentro da dor abdominal, da diarreia e da própria constipação intestinal. Dentro da diarreia, os antagonistas do receptor da serotonina, os sequestrantes de ácidos biliares, e aí até entre os antibióticos também. Dentro da constipação intestinal, os agonistas do receptor da serotonina, os secretagogos intestinais, mas veja que dentro dessas opções, nós conseguimos localizar uma que trouxe benefícios marcantes e bem nítidos, e os benefícios são marcantes. Bem, agradeço bastante, agradeço muito o tempo de vocês, espero ter sido tão agradável como foi aqui para nós, e eu fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Hilário. Acho que foi um excelente pontapé de saída, como nós dizemos aqui. Não sei se é uma expressão comum no Brasil ou não, mas acho que nos permitiu desde já ter uma visão 360 de que este tema é realmente bastante complexo e variado, não é? E que cada doente é um doente, mas que na realidade a abordagem terapêutica certa pode realmente fazer aqui a diferença. Por isso, muitos parabéns. Acho que foi ótimo termos aqui a perspectiva do médico. Agora vamos aqui um bocadinho à perspectiva do nutricionista. Temos hoje a professora Catarina Sousa Guerreiro connosco, que é, como eu já referi, nutricionista. É professora associada da Faculdade de Medicina de Lisboa, coordenadora da Licenciatura de Ciências da Nutrição também da Faculdade de Medicina de Lisboa, e para além disso é uma pessoa que tem imensa prática clínica também, muitos anos de experiência, e que aqui o intestino é completamente parte já da família. Por isso, professora Catarina, passo-lhe aqui com o tema fibra e probiótico na obstipação e no intestino irritável e vemo-nos daqui a pouco. Obrigada. Muito obrigada, Mafalda.
Só um cumprimento muito especial aqui à Nestlé, dar os parabéns por mais um evento e por terem uma casa tão cheia com, neste momento, 510 participantes, é algo que me deixa muito entusiasmada para vir aqui hoje nesta apresentação. Bem, aquilo que a mim me diz respeito nestes próximos minutos tem a ver com o papel da fibra em duas situações distintas, da fibra da goma guar parcialmente hidrolisada na obstipação e também no síndrome do intestino irritável. Eu começaria primeiro pela situação da obstipação, que julgo que faz mais sentido. Na verdade, como o professor Hilário já aqui nos apresentou, a obstipação é uma situação que de alguma forma é muito prevalente na sociedade ocidental, afeta uma percentagem importante de doentes e quando olhamos para a tal escala de Bristol, acaba por se traduzir em fezes que de alguma forma têm esta apresentação e esta forma, portanto fezes claramente desidratadas, secas, o resultado de muita permanência, muito tempo no intestino. Na verdade, quando olhamos para as grandes orientações relativamente àquilo que é a intervenção na obstipação, se podemos tentar de alguma forma sistematizar em 3 grandes pontos e na verdade eu quero obviamente destacar este primeiro ponto que nos fala aqui do interesse de aconselharmos na nossa alimentação um adequado consumo de fibra, obviamente juntando a isto alguns fatores como a água e como a prática de exercício físico, mas centremos-nos então na fibra, que é aquele que é o nosso ponto da nossa sessão. Queria-vos passar a ideia, na verdade, que a fibra, para aqueles que nos ouvem, se não têm bem presente a definição desta substância, na verdade a fibra diz respeito a um conjunto de substâncias que tem uma particularidade importante, que é o nosso organismo não as consegue digerir. E, portanto, na sua grande maioria, acabam por não são claramente absorvidas e quase que saem intactas pelo nosso tubo digestivo. O que é que é importante também saber? Saber que as recomendações do consumo de fibra por dia rondam as 25, 30 gramas por dia e nós portugueses andamos muito longe disso, naquilo que é o nosso consumo habitual. E, portanto, uma dieta e os dados do último inquérito nacional mostram-nos isto, que em média a população portuguesa consome 17 gramas de fibra por dia, valores, como conseguem perceber, muito abaixo daquilo que seriam as recomendações. Porquê é que nós temos que pensar, ou porquê é que é recomendada a fibra em situações de obstipação? Uma das primeiras características que sabemos é que a fibra aumenta o volume fecal e, portanto, se eu tenho uma matriz fecal com um maior volume, aquilo que acontece é que existe um maior estímulo para a propulsão aqui do nosso bolo fecal pelo todo o tubo digestivo. Depois, em segundo ponto, na verdade, há algum tipo de fibra que consegue captar a água para aquelas fezes, tornando essas fezes mais viscosas, menos secas. Por fim, podemos também assumir que algum tipo de fibra tem a capacidade de ser fermentada pelas nossas bactérias que existem no nosso tubo digestivo, no nosso cólon em particular, e com isto produzir algum gás. Aquilo que se pretende é que o gás não seja em grande quantidade, porque isso se torna desconfortável para o indivíduo, mas a verdade é que a fermentação é interessante e, por isso, mais uma vantagem que certo tipo de fibras podem ter no tratamento da obstipação. E, juntamente com esta questão da fermentação, na verdade, nós com a fermentação conseguimos criar ali ambientes propícios para o crescimento de algumas bactérias benéficas no nosso intestino e com isto aumentar um pouco a biomassa bacteriana. Aumentando um pouco a biomassa bacteriana daquelas fezes, eu estou também a dar algum volume àquelas fezes e com isto promover um pouco o peristaltismo intestinal. Agora é importante perceber que, e isto é uma mensagem crucial, a fibra não é toda igual. Nem toda a fibra tem estas propriedades que eu estive aqui a dizer. E a verdade é que quando estas características destas fibras, vamos talvez enumerar 2 grandes características das fibras e que de alguma forma vão influenciar aquele quadro anterior que mostrei, aquelas propriedades, a verdade é que as fibras podem ter
vamos resumir em duas grandes características. O facto de serem mais ou menos solúveis, e então gostava que fizessem aqui um bocadinho o esforço. Na verdade, para perceberem esta ideia, a solubilidade de uma fibra tem basicamente a ver com a capacidade que ela apresenta ou não de, juntamente, de se dissolver com a água, portanto, juntamente com uma matriz com a água, conseguir de alguma forma criar aqui uma substância mais viscosa. Conseguem mais ou menos imaginar, e pondo aqui estas duas imagens, reparem, existe uma fibra que é uma fibra, claramente uma fibra insolúvel, que é uma fibra que vem muito de estruturas muito rígidas das plantas, porque todas as nossas fibras vêm de origem vegetal, não é? Há uma fibra que é uma fibra claramente insolúvel, rígida, que basicamente, passando ou não água, aquilo, não há qualquer tipo a água e a fibra e estas matrizes não se conjugam. E, basicamente, se eu tiver uma fibra insolúvel, o que vai acontecer é que não há qualquer água a juntar-se àquele meu bolo fecal. Já ao contrário, uma fibra solúvel permite que, juntamente numa matriz que de alguma forma pode estar um pouco seca, portanto um bolo fecal mais seco, se eu conseguir ter esta fibra que tem esta particularidade da solubilidade, ela consegue então, juntamente com a água, que vimos há pouco na sessão anterior, que é muito importante quando damos determinadas fibras e haver inclusive um bom consumo de água pelo consumidor, a verdade é que perante um bom consumo, um bom aporte de água, esta fibra tem a capacidade de se juntar a esta água e com isto tornar um pouco estas fezes mais aquosas, menos secas, menos desidratadas. Portanto, a variável solubilidade é importante. Segunda característica que eu gostava muito também aqui de destacar tem a ver com a fermentabilidade. Ora, o que é isto da fermentabilidade? A fermentabilidade diz respeito basicamente à capacidade que determinada fibra tem de vir a ser atacada ou não por aquelas bactérias. Basicamente, se aquela fibra consegue de alguma forma que as bactérias a consumam e com isto vamos ter coisas boas. Se for numa quantidade moderada de fermentação, nós vamos ter a produção de substâncias muitíssimo importantes, e isto é também aqui um ponto importante, substâncias que são chamados os ácidos gordos de cadeia curta. Ora, os ácidos gordos de cadeia curta são aquilo que alimentam de forma conveniente e saudável as células da nossa barreira intestinal. E, portanto, nós, por exemplo, sabemos que existem determinadas doenças, como o cancro coloretal ou as doenças inflamatórias, em que está comprovado que existe aqui, nesses indivíduos, menores níveis dos tais ácidos gordos de cadeia curta, nomeadamente o butirato, que é aquele que é fundamental. Portanto, nós queremos a fermentação para que haja a produção de ácidos gordos de cadeia curta. Mas nós também queremos a fermentação porque esses ácidos gordos de cadeia curta fazem com que o pH do nosso intestino baixe, torne-se mais ácido. E isso é espetacular porque, na verdade, permite que as bactérias mais patogénicas não se desenvolvam de forma tão fácil. Portanto, quanto mais baixo tiver o meu pH, dentro de alguns limites, como é óbvio, mas melhor saúde intestinal nós conseguimos ter, uma melhor microbiota nós vamos conseguir ter. E depois, obviamente que uma fermentabilidade, está além de produzir esses ácidos gordos de cadeia curta, produz-nos também aqui algum gás. E o gás não é necessariamente mau, desde que seja com conta, peso e medida, desde que não seja produzido de uma forma muito abrupta, porque caso contrário isso leva a alguma sintomatologia para o doente. Se nós conseguimos ter níveis moderados, fisiológicos, não muito acentuados de produção de gás, isto no limite para uma situação de obstipação é muitíssimo interessante porque ajuda um pouco na propulsão daquela matriz fecal e, portanto, ajuda aqui na obstipação. Ora, o produto que hoje está aqui a ser falado assenta numa goma guar parcialmente hidrolisada e, portanto, esta goma guar vem, ou melhor, este produto que nós aqui temos é o resultado de uma goma presente num determinado tipo de leguminosa que tem uma origem completamente vegetal que, na verdade, nos fornece fibra solúvel e que é já considerada universalmente ou mundialmente de uma forma como segura, portanto o seu consumo está já bastante testado e é seguro. Ora, porque é que então esta
goma guar parcialmente hidrolisada se torna interessante em situações de obstipação, porque é que isto acaba por ser uma alternativa, uma alternativa muito válida para situações como estas. Primeiro, esta fibra é uma fibra solúvel. Ao ser solúvel, como vos disse há pouco, tem capacidade de, juntamente com a água, dar uma certa viscosidade, tornar estas fezes bastante menos secas, suavizando-as e, portanto, ajudando a que o bolo fecal, de alguma forma, vá deslizando de forma mais natural. E depois tem uma particularidade que eu diria que é muito distinta e que a faz ser muito interessante do ponto de vista fisiológico. É que ela é fermentável, mas ao contrário até do que nós temos de algumas outras fibras fermentáveis, como nós conhecemos de alguns prebióticos, a verdade é que esta fermentação, porque a molécula desta fibra que aqui está, esta goma parcialmente hidrolisada, é uma molécula longa e não curta, ela para ser digerida tem que ser digerida e quebrada de uma forma gradual. E, portanto, a fermentação que dali existe é uma fermentação lenta, em que o doente não se queixa no dia a seguir porque está a fazer mais fibra, está com a barriga muito inchada, está com uma distensão abdominal muito marcada. É uma fibra com um grau de fermentação e fermentação lenta. Mas porquê é que a fermentação nos interessa? Exatamente por aquele slide que vos estive aqui a dizer há pouco. Interessa-nos porque eu consigo com ela melhorar a saúde intestinal do meu intestino. Eu consigo criar os tais ácidos gordos de cadeia curta, nomeadamente o butirato. Eu consigo promover o crescimento de boas bactérias e nós já sabemos hoje que as bactérias intestinais têm agora um papel importantíssimo em várias doenças, nomeadamente as doenças do foro intestinal. E por fim, também mais uma vez, criando aquela biomassa bacteriana que nos ajuda um pouco na propulsão, na contratibilidade daquele bolo fecal, ajudando então aqui no trânsito intestinal. Há vários estudos a mostrar este benefício em crianças, em adultos. Nós cá em Portugal testámos este estudo junto de idosos, como sabem, idosos institucionalizados, que são idosos que têm, de alguma forma, um uso muito recorrente de laxantes, muito porque há pouca atividade física, há uma inatividade física, há baixo consumo de água, mas a verdade é que este estudo é muito elucidador daquilo que a fibra, que esta goma guar, na verdade, consegue fazer em populações como estas. E, portanto, conseguimos perceber que a toma desta fibra ajudou a diminuir o gás, sem dor abdominal, com mais facilidade de excreção e aumentando um bocadinho aqui o número de evacuações, diminuindo, como se viu neste estudo, a necessidade de uso de laxantes. E, portanto, eu acho que esta é uma mensagem importante e que, de alguma forma, que vos mostra aqui alguma comprovação científica. E, portanto, relativamente aqui à obstipação, eu diria que, e à goma guar, há aqui um papel claramente muito importante derivado daquilo que é a sua solubilidade, portanto, consegue hidratar fezes e, com isto, suavizá-las e, portanto, tornar o trânsito, e de uma forma muito natural, não numa forma que irrita a mucosa intestinal, mas, por outro lado, uma característica que a distingue das outras fibras, que é uma fermentação lenta. Portanto, com os benefícios que se espera da fermentação, para aquilo que é uma melhor microbiota intestinal, um crescimento de bactérias saudáveis, sem haver a sintomatologia associada a uma fibra que muitas vezes é consumida com um alto poder fermentativo. E, portanto, a goma guar parcialmente hidrolisada a ser aqui uma alternativa interessante neste contexto. Depois, tal como falávamos há pouco, aqui o Dr. Hilário falava há pouco, vamos para um outro quadro. Um quadro que é igualmente complexo, é diferente, mas igualmente complexo, que passa pelo síndrome de intestino irritável. E aqui este primeiro slide queria falar-vos e realçar que o síndrome de intestino irritável se caracteriza por termos indivíduos que em determinados momentos têm um quadro mais obstipado, outros que têm um quadro mais diarreico, outros que intercalam entre estes sintomas, como vimos naquele caso clínico anterior, portanto, às vezes diarreia, às vezes obstipação, mas o que é mesmo importante de destacarmos aqui é que existe uma dor, e a dor é um critério de diagnóstico para que não seja só uma obstipação ou que não seja só uma diarreia. Portanto, a dor, muitas vezes acompanhada da distensão abdominal, faz com que
o síndrome de intestino irritável se diferencie daquilo que é uma simples obstipação ou um simples diarreia. E, portanto, este é o ponto importante para destacarmos relativamente ao síndrome de intestino irritável. Ora, aquilo que nós sabemos é que existe uma alteração do trânsito intestinal. Há um doente que pode ser mais obstipado e, neste caso, conseguimos perceber este raciocínio, não é? Que eu falei há pouco. Portanto, se é um doente tendencialmente obstipado, a fibra que aqui existe é interessante porque traz aqueles benefícios, mas a verdade é que é importante a mensagem passar que também para o indivíduo diarreico não há perigo nenhum, pelo contrário, há benefício em termos esta fibra. E esta fibra, que pode também ser utilizada em indivíduos com síndrome um pouco mais diarreico, tem muito a ver com, interessa-nos por um lado, esta fibra consegue, dependendo bastante da quantidade de água que ali está a ser consumida pelo aquele indivíduo, a matriz que existe naquela matéria fecal, a verdade é que esta própria fibra, aquela capacidade que tem de se hidratar, se eu tenho umas fezes que são muito aquosas, aquela fibra consegue ela própria dar alguma moldagem a fezes mais diarreicas e com isto ajudar naquilo que possa ser um aumento da consistência de fezes. Por outro lado, sabemos que a fermentabilidade, que não é exagerada nesta fibra, como sabemos, pode também ser útil para situações de diarreia, porque uma melhor microbiota, uma microbiota com menos bactérias nefastas, mais bactérias saudáveis, consegue conferir menos sintomas a este doente. No fundo, aqueles sintomas que falávamos há pouco da distensão abdominal e da dor. E isto, reparem, está também comprovado que a goma guar parcialmente hidrolisada é-nos útil tanto em situações de diarreia como em situações um pouco de obstipação, como estes estudos na verdade mostram. Mas, e aquilo que é importante destacar aqui hoje, é que o nosso síndrome de intestino irritável não é só uma diarreia e não é só uma obstipação. Existe dor e distensão abdominal. E é isto que, de alguma forma, este produto, um segundo produto, não é? Que estamos aqui a falar hoje, portanto, a Nestlé apresenta também no seu leque de opções um produto que, na verdade, tem esta fibra, que já percebemos que se adapta bastante bem, tendo em conta as suas propriedades que são muito únicas, tendo em conta aquela fibra que ali está dentro. A verdade é que esta também é importante para controlar a sintomatologia associada à dor e à distensão abdominal. E, na verdade, nós sabemos que na terapêutica nutricional para o síndrome do intestino irritável, as diferentes sociedades agora, se forem ler algum destes artigos, vão tocar em 2 pontos importantes. Numa primeira fase de intervenção, como dizia o Dr. Hilário, há uma primeira fase de intervenção antes de começarmos com os fármacos, na tentativa de conseguir responder a estes sintomas todos. E, na verdade, há 2 pontos importantes. Primeiro, no síndrome do intestino irritável não há receio nenhum em dar fibra aos doentes. Só temos é que saber que fibra é que nós temos que dar. Nós não queremos uma fibra que seja completamente insolúvel, como vimos que era aquela imagem que vos dei dos ramos e da fibra muito rija, porque essa fibra é uma fibra que em contacto com a água não tem qualquer benefício e, portanto, por exemplo, o farelo de trigo é algo que não está de todo aconselhado já para estes indivíduos. Porquê? Porque vai fermentar de uma forma abrupta e, portanto, na verdade, a fibra no síndrome de intestino irritável deve ser pensada. E deve ser pensada especialmente naquilo que é o seu grau de fermentação e o seu grau de solubilidade, como vimos há pouco. E para além disso, nós sabemos que os doentes com síndrome de intestino irritável podem ser diarreicos e podem ser obstipados, mas eles têm uma questão importante, eles reagem mal a substâncias altamente fermentáveis. Por isso eu falava há pouco, cuidado com estes pré-bióticos altamente fermentáveis, porque na verdade aumentam a sintomatologia dos doentes. E isso vê-se naquilo que são os pré-bióticos, em suplementos, mas também se vê naquilo que são alimentos ricos em pré-bióticos, em substâncias altamente fermentáveis. E reparem, a intervenção nutricional para estes doentes, nós retiramos durante um determinado período alimentos altamente fermentáveis, rapidamente fermentáveis. E por isso é que a fibra que não seja altamente fermentável
é interessante. E é interessante por 2 pontos. Reparem, quando o doente vem à minha consulta de nutrição e eu lhe peço para tirar de alguma forma da sua dieta durante um determinado período aqui alimentos altamente fermentáveis, aquilo que eu lhes vou dizer para retirar acaba por, em alguns casos, ser alimentos ricos em fibra. Quando eu lhes peço para baixarem algum tipo de fibras, de frutos, algum tipo de vegetais, na verdade, eu estou-lhe a baixar a fermentação que lhe está a dar sintomas, mas ao mesmo tempo estou a incorrer naquilo que é uma fibra, um risco de vir a dar menos fibra àqueles doentes. E, portanto, quantas vezes não aconselho eu dietas com muita fibra, mas fibra essa que não fermente. O problema é que, do ponto de vista alimentar, não temos assim tantas alternativas e, portanto, recorrer a alguns suplementos alimentares, nomeadamente fibras que não fermentem em demasia, mas que ajudem a moldar fezes, a pôr o intestino a andar, podem fazer muito sentido. E, portanto, neste caso, apesar desta intervenção nutricional que baixa os alimentos altamente fermentáveis, eu não tenho que incorrer necessariamente em perigo de não dar bons aportes de fibra aos meus doentes. Eu tenho alternativas, do ponto de vista alimentar, alguns alimentos que têm fibra e não fermentam em excesso, assim como fibras processadas, como vimos aqui, industrializadas, ao nosso dispor, que acabam por não ter também essa fermentação excessiva. E é exatamente isto que os nossos colegas e aqui autores importantes na área da gastroenterologia nos vêm dizer. Para o síndrome do intestino irritável, nós queremos fibras, podemos inclusive pensar, e podem ser realmente úteis, as fibras, algumas fibras da dieta e como suplemento, desde que não potenciem os meus sintomas, como é o caso de alguns pré-bióticos que muitos de vós conhecem, em alimentos ou suplementos. Portanto, não é por essa via que nós queremos baixar aqui os sintomas a estes doentes, mas sim através de cadeias mais longas que levem a uma fermentação mais lenta. Resumindo, queremos fibras que ajudem a moldar o bolo fecal. Quando está seco, ajudar a hidratá-lo. Quando está demasiado aquoso, ajudar a moldá-lo. E, ao mesmo tempo, determinante, aqui no síndrome do intestino irritável, dar-lhe bactérias importantes. Nós sabemos que estes doentes têm uma microbiota diferente dos indivíduos saudáveis. Para além disso, nós sabemos que estes doentes, como vimos há pouco, são doentes que têm uma hipersensibilidade visceral. Portanto, uma fermentação que no indivíduo X não causa qualquer ativação do sistema neuroentérico, nos indivíduos com síndrome do intestino irritável, tudo aquilo é sentido em grande escala. São doentes com uma hipersensibilidade visceral. Ora, o que é que nós sabemos? Estes indivíduos têm uma microbiota intestinal diferente, pior. Na verdade, eu preciso de dar solidez a esta microbiota e a esta barreira intestinal. E a verdade é que ao contrário do que nós poderíamos esperar, conseguimos manipular estas microbiotas e estes sintomas que de alguma forma acabam por ser muito agressivos no síndrome do intestino irritável, nós conseguimos manipulá-los. E conseguimos manipulá-los através de probióticos, no limite, através de algumas fibras fermentáveis, nomeadamente alguns pré-bióticos, e ainda os simbióticos, que é outro dos produtos que está aqui a ser hoje em destaque, nomeadamente a junção de uma fibra, neste caso a goma-guar parcialmente hidrolisada, com um tipo de probiótico, vamos já falar sobre ele. Ora, nós sabemos, e podíamos achar que era ingênuo da nossa parte, assumir que, pondo um probiótico naquela microbiota, dando um probiótico àqueles doentes, que nós conseguiríamos mudar um bocadinho aqui o cenário da microbiota daqueles doentes com o cólon irritável. Podíamos pensar que era ingênuo, mas hoje já sabemos que não. E esta é uma mensagem importante. Nós conseguimos mudar microbiotas de indivíduos que têm algumas doenças intestinais. A diarreia é um dos claros exemplos, mas é importante sabermos uma coisa. Os probióticos e as bactérias que estão dentro daqueles produtos não são todos iguais. E, na verdade, vocês conhecem os lactobacilos, as bifidobactérias, e eles têm não só nomes diferentes, como formas diferentes. E estas formas são altamente importantes para a sua função.
E hoje nós já falamos muito daquilo que é a personalização. Se falamos da personalização na área da medicina, na área da nutrição, na verdade, não faz sentido nós darmos probióticos só por darmos. A evidência, aquilo que mostra é que um probiótico não serve para tudo e então nós temos que conseguir dirigir a nossa intervenção. E, portanto, para situações de diarreia temos um determinado probiótico, para situações de síndrome intestino irritável teremos outras. E é este o mote. O mote é que eu consiga ter uma boa microbiota, ajudar na microbiota destes indivíduos com síndrome do intestino irritável, fazendo com que aquela barreira intestinal seja muito rija, que não deixe nada passar nada, porque eu ter uma barreira que está aberta, com tijolos muito, com buracos de cimento no meio daqueles tijolos, que é a nossa barreira intestinal, faz com que, faz com que passem determinadas substâncias para dentro da barreira intestinal. E isso o que é que nos leva? Leva-nos a que o indivíduo, tenhamos indivíduos com substâncias a entrar para a barreira intestinal, aumentando muito aquilo que é a sua sensibilidade visceral, porque há aqui uma resposta imunológica, há uma resposta inflamatória, como resposta àquela substância que entrou e não devia ter entrado. Quanto mais uma microbiota saudável e estruturada nós tivermos naquele lúmen intestinal, mais aquela barreira intestinal está forte, está rígida, que não deixa passar nada. E nesse sentido, os probióticos, como estava a dizer, não são todos iguais. E há probióticos que têm mais ou menos capacidade de fazer essa função. Na verdade, no síndrome do intestino irritável, eu vou ter, já sei, está comprovado isso, que o síndrome do intestino irritável dos doentes tem bactérias diferentes, tem uma desbiose, tem um número de bactérias não tão favorável. Tem uma permeabilidade aumentada, tem uma alteração da motilidade e, portanto, a utilização de algum probiótico tem que ser específico. No contexto mundial, já há orientações para isto. Ainda não são, como dizíamos há pouco, não são orientações já de nível de evidência de grau A. Existe um caminho que se vai percorrendo, mas a verdade é que pelo mundo fora existem orientações a dar-nos ideia de que a utilização de probióticos pode fazer sentido, pode ser testado pelos nossos doentes e, obviamente, escolhendo alguns em particular, que são aqueles que estão mais dirigidos para esta situação clínica. E conseguem ver entre as várias imagens que aqui apresento, por exemplo, aqui o produto que aqui está a ser trabalhado hoje, o Plantarum 299, ou cá em baixo aqui mais uma vez o Plantarum 299, como um probiótico interessante no síndrome do intestino irritável. É um probiótico que vem sendo bastante estudado ao longo do tempo, na verdade como estirpe única é o probiótico que tem mais estudos como estirpe única, está bem? Depois existem vários probióticos com muitas estirpes combinadas. Como estirpe única é aquele que apresenta mais estudos, como mostram estas meta-análises, e inclusive existe aqui este estudo recente a dizer-nos que o Lactobacillus Plantarum 299 acaba por ser uma alternativa bastante interessante no síndrome do intestino irritável. E, portanto, a mensagem importante é, tanto para crianças como para adultos, no síndrome do intestino irritável faz sentido testar, pelo menos testar se os doentes melhoram com esta alternativa. Ora, então, os slides finais, só para vos apresentar, e porque o Plantarum, não é? Porque este tipo, acabei de vos dizer que de alguma forma não faz sentido darmos probióticos para trás e para a frente e dizer que tem 10 probióticos quando o benefício dos 10 não está de todo comprovado, faz mais sentido nós escolhermos um probiótico dirigido. Quando eu tenho um doente em consulta com uma diarreia causada por antibiótico, eu dou determinado probiótico. Quando é uma diarreia, ou quando é uma obstipação, ou quando é um indivíduo que está com síndrome do intestino irritável, fará sentido outro tipo de probióticos. E neste caso o Plantarum, como viram há pouco, aparece muito referenciado nas diferentes referências. É um probiótico muitíssimo já estudado, tal como todos não, mas a maioria dos lactobacilos tem muitos estudos desde 1980 que tem sido estudado. Tem as características típicas de um probiótico, portanto resiste a pHs muito ácidos, nomeadamente no estômago, os ácidos biliares. Tem uma resposta, mas depois tem muito daquelas características que vos falei há pouco de importante para aquilo que é um síndrome do intestino irritável. Reparem, para além desta resposta imunomoduladora,
para além desta resposta que consegue dar aqui substâncias antimicrobianas para a nossa barreira intestinal, ele tem três coisas muito importantes. Uma ótima adesão à barreira intestinal, e isso é importante para que se consiga, de alguma forma, fazer crescer e multiplicar e não haver os tais micro-organismos patogénicos, mas consegue parece conseguir modular aquela hipersensibilidade visceral, que é tão típica do síndrome do intestino irritável, e para além disso parece ter um impacto também importante na motilidade intestinal. E se há coisa que o síndrome do intestino irritável tem, é a alteração da motilidade intestinal. E, portanto, mais uma vez, utilizar estirpes que são úteis para aquela situação em particular. Há estudos, e conseguem ver, estudos desde 2000, a mostrar benefícios, não só na dor abdominal, não só na forma na frequência de evacuação, na sintomatologia geral relativa ao síndrome do intestino irritável. São bastantes estudos que nos mostram resultados bem interessantes e importante a dose, e isso é mais uma das coisas que se deve realçar, a dose de um probiótico, e por isso o interesse muitas vezes em utilizar só estirpes únicas e não muitas estirpes, porque a dose dos probióticos das estirpes que estão estudadas tem que estar numa quantidade suficiente, caso contrário é ineficaz a nossa utilização. É um último slide para vos mostrar este slide de 2021, que mostra aqui um diagrama com, aqui um fluxograma, na verdade, da intervenção para o síndrome do intestino irritável. E eu queria destacá-lo porque existe, antes de começarmos com intervenções nutricionais muito específicas, como vos falei, dos FODMAPs, ou as intervenções muito específicas do ponto de vista farmacológico, existe aqui um passo inicial. E um passo inicial que tem a ver com estilos de vida, aconselhamento nutricional e a utilização de probióticos. E eu diria que este é o ponto onde o farmacêutico entra sem sombra de dúvidas. É na farmácia que o consumidor, o doente, faz uma primeira busca de ajuda. E, portanto, diria que é importante que o farmacêutico tenha conhecimento de quais as fibras mais adequadas para determinadas situações clínicas e quais os probióticos mais interessantes para determinadas situações clínicas. Neste caso, uma goma guar solúvel, pouco fermentável, mas com algum grau de fermentação, e um probiótico com características específicas para aquela situação clínica. É uma alternativa cujo racional, cuja justificação por trás está, na minha opinião, muito bem conseguida. E dou por terminada aqui a minha sessão. Muito obrigada, professora Catarina. Acho que foi uma exposição extremamente esclarecedora e muito visual. Acho que dividiu aqui muito bem os temas da obstipação e do síndrome do intestino irritável e conseguiu aqui abordar tanto o papel da fibra como aqui das estirpes que podem ser mais vantajosas e como é que elas podem ser mais vantajosas aqui no síndrome do intestino irritável. Por isso, muito obrigada. E passaria à doutora Ana Sarmento, em que realmente aqui nos traz uma visão do ponto de vista do farmacêutico. A doutora Ana Sarmento é farmacêutica e é responsável aqui também pela parte da equipa de farmácia que visita cada uma das farmácias de norte a sul. E no fundo a doutora Ana Sarmento vem aqui partilhar connosco hoje como é que no fundo se consegue trabalhar esta categoria na farmácia, qual é que é a chave do sucesso, qual é que pode ser aqui também o papel do farmacêutico e por isso... Obrigada, doutora Mafalda. Perspectiva da farmácia, portanto vamos aqui tentar perceber um bocadinho de que forma é que podemos atuar aqui, trabalhar um bocadinho esta categoria. Portanto, basicamente queria aqui partilhar convosco como é que nós conseguimos trabalhar esta categoria na farmácia e aqui de facto o nosso grande desafio é percebermos de que forma é que algo que é um problema tão recorrente, nós conseguimos aqui, no fundo, trazer algum aporte aos doentes, porque todos os dias nós temos a entrar nas nossas farmácias muitas pessoas com distúrbios aqui do foro intestinal, portanto, de facto, é aqui algo
muito comum. Então, basicamente, aqui o desafio seria, retomando, nós realmente termos aqui um papel ativo, e é isso que vamos discutir, qual é o papel do farmacêutico aqui na saúde intestinal, para que também possamos ter aqui algo de diferenciador quando fazemos estes atendimentos. Depois, realmente, o que seria importante é distinguir como é que estes distúrbios chegam à farmácia, quais são as queixas realmente dos nossos doentes e dar aqui, se calhar, algum aporte em termos de chave do sucesso na gestão destas perturbações. Sem mais demoras. Ora bem, então qual será este o papel? Basicamente, o papel na nossa gestão dos nossos utentes no dia-a-dia é tentarmos aqui estabelecer estratégias que sejam eficazes. Portanto, naturalmente que os distúrbios funcionais do intestino nos preocupam porque eles perturbam a absorção dos nutrientes, isto é claro para toda a gente. Portanto, quando temos quer fenómenos de obstipação, quer fenómenos de diarreia, há perturbação realmente da absorção dos nutrientes, mas também dos medicamentos. Portanto, nós sabemos perfeitamente que há uma série de medicamentos que são absorvidos na mucosa intestinal e que esta precisa de estar saudável para que esta absorção também se dê. Portanto, até por essa razão, temos de tentar fazer aqui uma gestão muito eficaz do trânsito gastrointestinal dos nossos utentes. E, portanto, temos que tentar perceber o que é que são realmente distúrbios muito pontuais, a pessoa comeu alguma coisa que lhe fez mal, está com uma virose que nós também já vimos que realmente pode ser muito perturbadora até do historial e daquilo que era o padrão daquele utente, daquilo que são realmente estes distúrbios persistentes e tal como o Dr. Hilário dizia, que impactam a qualidade de vida dos nossos utentes de uma forma mesmo dramática, diria eu. Depois, obviamente, que também temos que contribuir aqui para os diagnósticos e ajudar a fazer um encaminhamento dos doentes que estão, no fundo, sem um diagnóstico, mas que nós vemos que têm estas perturbações persistentes que vos falava. Portanto, também não devemos contribuir para tardar estes diagnósticos e, quando são síndromes que não têm uma causa efetiva tão perfeitamente identificável, devemos realmente perceber-nos desta recorrência e tentar encaminhar o mais possível para o médico. Depois também devemos promover a adesão à terapêutica, naturalmente, e até perceber se as medidas que o utente já está a tomar, também sejam elas terapêuticas ou não farmacológicas, estão a ser efetivas e que se estão a ser... que temos aqui que também promover esta adesão à terapêutica e monitorizar a efetividade da mesma. Avançando aqui, espero já sem mais perturbações com estas questões, temos então 3 pilares muito importantes para poder ajudar os nossos utentes. Temos esta identificação da problemática e depois o passo seguinte, que é muito importante e muito mais difícil, que é a caracterização da mesma, e temos bem estabelecidos o que é que são os critérios de gravidade e o que é que nos motivam uma indicação realmente aqui para o médico destes utentes, e depois obviamente que temos que fazer um acompanhamento destes doentes e segui-los e perceber se as soluções e os planos que estabelecemos foram suficientes para a gestão do seu distúrbio funcional. Em termos de identificação do problema, isto nem sempre é fácil. Obviamente que todos nós dispensamos uma série de categorias de medicamentos, suplementos alimentares e até dispositivos médicos para a gestão destes problemas. Ou seja, se nós fôssemos analisar as nossas vendas da farmácia onde estamos todos os dias para estas categorias, íamos perceber que realmente temos muitas saídas e que provavelmente não conseguimos dar a atenção devida a esta problemática. Mas, em alguns que nós possivelmente estamos mais alerta para a sua segurança ou até para o seu nível de eficácia, se calhar pode ser um desafio criarmos aqui rotinas e pop-ups que nos ajudem a relembrar que há uma série de perguntas que deveríamos fazer para termos um atendimento mais eficaz e para fazermos uma avaliação dos sintomas que levam as pessoas à procura deste tipo de medicamentos, suplementos alimentares e dispositivos médicos, para que possamos desenvolver aqui estratégias de intervenção. Porque o grande desafio é, com uma problemática tão persistente, a pessoa vem à farmácia e diz: não vou à casa de banho há 3 dias, estou obstipada. Obviamente que na nossa prática diária não nos surge assim
fazer dali um atendimento extremamente extenso. Mas a pessoa vir à procura de um laxante e nós virmos que a pessoa levantou o mesmo laxante há 2, 3 semanas, fazemos perguntas do género, já está habituada a tomar? No fundo, não aporta grande valor, não é? O facto da pessoa estar habituada a tomar não significa que seja indicado para si, nem que esteja a contribuir para a solução do problema. Portanto, temos aqui que nos desafiar um pouco e se calhar convém começar com um pouco e devagar e ir avançando, mas temos que nos desafiar aqui a deixar 2, 3 perguntinhas, se calhar naqueles laxantes mais conhecidos e que são mais recorrentes e que não resolvem o problema, para começarmos também aqui a tentar caracterizar estes problemas e tentar identificá-los de uma maneira mais sistemática para fazermos melhores atendimentos nesse sentido. Portanto, deixo aqui alguns critérios para a caracterização. Obviamente que a questão da dor, da cólica, do mal-estar, daquilo que impacta a qualidade de vida é muito importante. Também é importante fazermos aqui algumas perguntas acerca da obstipação e se há ou não alteração de padrão, se a pessoa sempre assim foi, o que é que nota de diferente, se de facto é uma pessoa com tendência a ter episódios diarreicos, qual é a urgência desses episódios, se eles agravam na sequência de determinados alimentos, se são pós-prandiais no geral, e se a pessoa sente um alívio cada vez que efetivamente consegue defecar, ou se, na verdade, tem aquela sensação de que não terminou o seu episódio defecatório. Portanto, obviamente que esta caracterização vai ser muito importante para nós percebermos depois se há aqui alguns critérios de gravidade que nos devem levar a um encaminhamento mais urgente e que nos devem levar a tomar ações mais importantes. Portanto, de facto, estes encaminhamentos são cada vez mais importantes. Como vocês sabem, aqui os planos assistenciais estiveram praticamente em pausa durante 2 anos e há aqui realmente algum contributo que temos que ter para que as pessoas voltem a confiar, a ir ao médico, mesmo com problemas que possam parecer mais ou menos frequentes. Portanto, se não está resolvida a sintomatologia, acho que é muito importante nós também pensarmos nestes critérios de gravidade, sobretudo nas populações mais idosas, sobretudo quando nós achamos que há ali outras razões por trás que necessitamos de verificar. Em termos de controle dos sintomas, realmente nós devemos aqui tentar controlá-los sempre que é possível, mas que isso não nos impeça realmente no fundo, de tomar aqui as ações de encaminhamento sempre que é necessário. E também perceber se há aqui um fator emocional por trás que é necessário gerir. Portanto, vamos avançar então aqui para perceber como é que estes distúrbios nos visitam no dia-a-dia na farmácia, quais são as queixas dos utentes. Portanto, eu trouxe aqui realmente a questão da obstipação e o que é que nós devemos ter em linha de conta. Como eu já falei, esta questão da presença de dor é de extrema importância, se a pessoa sente dor ou não. É muito importante a questão também do alívio defecatório, da questão do padrão, para que nós possamos, de facto, fazer as perguntas certas para perceber. Em termos de diarreia, nós realmente temos que estar aqui a perceber se há ali alguns medicamentos que possam estar a contribuir para esta questão diarreica, se há também aqui a possibilidade de outros critérios de gravidade, como a desidratação, acompanhar os episódios de diarreia, sobretudo nas populações que têm idades mais extremas, portanto nas pessoas mais idosas e nas pessoas mais novas também. Em termos de flatulência, obviamente lembramos-nos sempre também de tudo o que são, por exemplo, antidiabéticos orais que fazem bloqueio dos carboidratos e que realmente podem ter aqui este problema muito grande associado, mas temos que perceber quando a pessoa vem buscar medicamentos e suplementos alimentares extremamente conhecidos, utilizados para a flatulência, o que é que está a provocar essa flatulência e de que forma é que nós podemos contribuir realmente para solucionar o problema. Portanto, temos sempre que pensar aqui nas perguntas que nos podem ajudar, nos tais pop-ups que vos falava e desafiava a colocar em sistema para perceber. A dor, obviamente que temos que excluir outras etiologias, não faz sentido trabalharmos a dor só nesse sentido, mas temos que perceber realmente se ela está ou não aqui apoiada e assente na dieta da pessoa, ou se, na verdade, não é bem essa a questão, e se nós temos é que perceber
e caracterizar se há esta questão da obstipação e se podemos estar aqui por trás de algum síndrome que ainda não está, e que hoje já falámos amplamente, que ainda não esteja diagnosticado, e ajudar nesse sentido. Portanto, aqui também o inchaço, como eu dizia, acho que aqui temos também esta questão das intolerâncias alimentares. Acho que é muito relevante também nós percebermos aqui de que forma é que isto está ou não relacionado com o padrão alimentar, porque muitas vezes podemos achar que estamos a solucionar o problema, porque obviamente ele impacta a qualidade de vida, mas temos que perceber se esta distensão está ou não aqui associada. Pensando então aqui na chave do sucesso, claramente o que vai trazer-nos aqui o sucesso é nós termos aqui uma escuta ativa para a problemática, temos aqui a noção de que temos que colocar o nosso paciente no centro da problemática, e que, se a sintomatologia é crónica, nós temos que atuar de forma a propor uma abordagem mais eficaz. Portanto, não nos podemos ficar só pelo tratamento de um sintoma, que é aquilo que mais afeta. Geralmente nós costumamos dizer que a primeira queixa a chegar ao balcão era o que a pessoa, é o que motivou a vinda à farmácia, mas independentemente da pessoa se estar a queixar de flatulência, eu preciso perceber o que é que está por detrás dessa queixa. E aqui no fundo, em termos de mensagens que eu gostava realmente de partilhar convosco, acho que é muito importante nós conseguirmos caracterizar estas problemáticas, considerarmos que há situações que são agudas e não merecem uma intervenção robusta, mas há muitas situações que são, no fundo, condicionantes da qualidade de vida, que são recidivantes e que, independentemente de a pessoa não fazer uma queixa aberta, do sentido, estou assim há 3 meses, há 6 meses, nós sabemos que é a realidade e, portanto, temos que nos desafiar aqui, no fundo, a perceber que tipo de aconselhamento podemos fazer, o que é que podemos melhorar na nossa prática diária, embora sejam questões muito frequentes. Cada utente é um utente e cada ganho que nós temos aqui em termos de gestão de distúrbios intestinais também nos vai ajudar muitíssimo. E a mim cabe a melhor parte, que é apresentar-nos as soluções, dizer que realmente temos aqui ótimas soluções para estes casos que tivemos a falar durante este período. Aquilo que é importante começar por lembrar é o que é que estas pessoas com síndrome do intestino irritável nos referem, não é? Elas falam de dor abdominal, barriga inchada, gases, flatulência e também alteração do trânsito intestinal. Um fator que nunca podemos pôr de lado, não é? É o impacto que esta síndrome e que estas condições têm no dia-a-dia nas pessoas, não é? Na qualidade de vida. Nós até fizemos aqui um levantamento de testemunhos e posso-vos dizer que eu fiquei muito impressionada, porque realmente imaginava que tivesse um grande impacto na qualidade de vida da pessoa, mas não imaginava nesta dimensão, não é? De pessoas que deixavam de ir a eventos sociais, que quando entravam no local, a primeira coisa que faziam era: onde é que está a casa de banho, onde é que está a casa de banho, ficavam logo em pânico com aquilo. Havia um testemunho que até me marcou, que era de um vestido de noiva que tinha uma opção de alargar, porque realmente a distensão abdominal era tanta que tinha que haver essa adaptação, e até o Dr. Hilário falou nisso no início, não é? Que realmente impacta e muito a qualidade de vida das pessoas. Por isso, nós, obviamente, queremos fazer a diferença na vida destas pessoas. E como é que nós vamos fazer a diferença? Vamos então trazer para o mercado uma solução única e inovadora, que combine um probiótico específico. Como a professora Catarina dizia, a especificidade é muito importante, ou seja, um probiótico para determinado fim, obviamente cientificamente comprovado aqui na síndrome do intestino irritável, e também que junte um prebiótico de fermentação lenta, fundamental, ou seja, queremos ter os benefícios do prebiótico, mas não queremos agravar a sintomatologia, não é? Não queremos piorar do desconforto, não queremos piorar das cólicas, nem da flatulência. Por isso, a solução que nós temos é uma solução única e eficaz, especialmente desenhada para a dor, os gases e inchaço abdominal, mas se nós também temos que regular o trânsito intestinal, isso também terá que ser um fator essencial do nosso produto. Por isso, nós juntamos um probiótico
especificamente selecionado, não é? Não foi um probiótico nem um cocktail de probióticos, foi o Lactobacillus plantarum 229 e também aqui em termos de prebiótico temos a goma guar parcialmente hidrolisada, que já nos vem sendo assim algo habitual dentro da família Optifiber. E assim sendo, temos um simbiótico, não é? Com a junção de um probiótico e de um prebiótico. De forma resumida, não é? Porque a professora Catarina já falou e já apresentou o nosso probiótico, queria-vos também destacar algumas características científicas também para Lactobacillus plantarum 229. Reduz a dor intestinal, lá está, a regulação da hipersensibilidade visceral, melhoria da severidade e frequência do inchaço, lá está, é muito importante trabalharmos a longo prazo e também melhorar a frequência com que acontecem estes episódios. Reforçar a barreira intestinal, algo também falado pela professora Catarina, o equilíbrio da flora intestinal, melhora a motilidade, outro fator também crucial para estes doentes que sofrem com síndrome de intestino irritável e, obviamente, aqui promover o crescimento das células imunitárias a nível intestinal. Lactobacillus plantarum 229 tem benefícios fisiológicos e, mais uma vez, é fundamental aqui a gestão eficaz da dor e inchaço abdominal. Aqui destacar também o nosso prebiótico que juntamos nesta fórmula. Ele não é só um ingrediente extra, não é? É um ingrediente que vai fazer toda a diferença também para a melhoria de todos os sintomas presentes na síndrome do intestino irritável, melhora a consistência das fezes, algo fundamental, porque sabemos que muitas vezes o desconforto advém também desta irregularidade, reduz por ele próprio, não é? A dor, a distensão também abdominal e a flatulência, fermentação lenta, muito importante, não é? Para não agravarmos o desconforto, a função barreira, a flora saudável e também aquilo que a professora Catarina tão bem explicou, a importância do aumento da produção de ácidos gordos de cadeia curta. Então, em suma, nós queremos mesmo reequilibrar a flora intestinal e normalizar o trânsito também intestinal. E destacar, mais uma vez, que em muitos casos, esta goma guar parcialmente hidrolisada, por si só já é o tratamento aqui, já é algo muito importante para aliviarmos a sintomatologia num quadro de síndrome do intestino irritável. Até o Dr. Hilário deu um exemplo disso, de utilizando só fibra solúvel, agora obviamente já poderá utilizar aqui outra fórmula, mas realmente este prebiótico por si só já tem grandes vantagens nestes casos. Então, as características também temos. Aqui nós juntamos apenas 2 ingredientes. É muito importante lembrarmos que na família Optifiber mantemos estes valores, ou seja, de deixar só o que é essencial, retirar, não tem glúten, não tem adição de açúcares, não tem corantes, sem edulcorantes, sem sabor e também sem conservantes, ou seja, deixar só mesmo aquilo que é essencial, que é o prebiótico e o probiótico, e aquilo que também já estamos habituados dentro da nossa família Optifiber, sem sabor, sem textura e sem odor, ou seja, muito fácil também de incluirmos no nosso dia-a-dia alimentar, não é? Ou seja, também ou tanto num copo de água ou mesmo num iogurte, sopa, qualquer alimento que seja mais confortável no nosso dia-a-dia. O nosso formato são 10 chaquetas, também temos um PVPR de 20, 21 e 20 e um IVA de 6%. A indicação que nós generalizadamente damos é uma dose por dia. Mais uma vez, e como estamos na família da Optifiber, já nos habituamos a que seja apto para grávidas, mulheres na amamentação e também crianças acima dos 3 anos. E aquilo que também nós conseguimos explicar, não é? Através do tempo de ação e uso, é com base nos estudos clínicos que nós temos disponível, é expectável um alívio da dor abdominal, do inchaço e dos gases nas primeiras semanas de tratamento. Isto é algo muito importante porque, como nós vimos, isto impacta imenso a qualidade de vida das pessoas, não é? Lembrem-se daquelas pessoas que realmente até deixavam os compromissos sociais por causa da sintomatologia. Por isso é essencial ter este alívio assim rápido, digamos assim. Temos também estudos clínicos demonstrados para os ingredientes Optifiber Comfort. Lembrar que é essencial esta base científica, não é? Que a Nestlé Health Science também faz parte do nosso ADN, por isso destacar aqui alguns pontos-chave no alívio da dor e do desconforto abdominal, na redução da intensidade e frequência do inchaço, ou seja, na frequência também com que acontecem e, importante também, normalizando o trânsito intestinal, porque
como já falamos hoje, não é? Ou alternamos na diarreia, ou alternamos na obstipação, e é muito importante ter algo que normalize, que equilibre este funcionamento. Importante lembrar, aqui recapitulando algumas ideias, se na síndrome do intestino irritável temos a presença de dor e desconforto e também alteração do trânsito intestinal, é essencial termos uma forma que consiga responder a estas características num todo, aliviando o desconforto, mas também não esquecendo, regulando o trânsito intestinal, que muitas vezes é um agravante do próprio desconforto. E a nossa pergunta é como fazer a escolha certa, não é? A família está a aumentar, esta família maravilhosa OptiFiber, mas como é que nós vamos ajudar-vos aqui também na escolha certa? Então, se nós tivermos uma obstipação com dor abdominal, a diarreia com dor, lá está, mais uma vez aqui destacando, e aquilo que falamos também durante a sessão, sempre na presença de dor, num caso de síndrome do intestino irritável, distensão abdominal, gases e flatulência, então falamos em OptiFiber Comfort, não é? Queremos a trabalhar ao nível do conforto. No entanto, se houver alívio da dor, imaginem uma pessoa, não é, que estava num período de crise, faz uma embalagem de OptiFiber Comfort e já sentiu alívios da sua sintomatologia do desconforto, mas mantém obstipação, ou seja, aliviou a dor, mas mantém a obstipação, faz todo sentido permanecer com OptiFiber obstipação. No fundo, aquilo que diferencia as obstipações numa obstipação normal ou numa obstipação de síndrome do intestino irritável é a presença de dor num caso de síndrome do intestino irritável. O mesmo acontece para o caso da diarreia, não é? Alívio da dor e da distensão abdominal, mas mantivemos a diarreia, podemos também manter aqui num OptiFiber Flora, que é especificamente desenhado para a diarreia. Características da família em forma de resumo. Deixar-vos aqui com OptiFiber Obstipação, que é um pré-biótico, é um ingrediente único, que é goma guar parcialmente hidrolisada. Sabemos que esta fibra tem características muito diferenciadoras, é bem tolerado, não causa desconforto, nem dependência, atua muito de forma fisiológica e ajuda a normalizar o trânsito intestinal e a reequilibrar a flora intestinal. E também nós chamamos aqui que a goma guar parcialmente hidrolisada é um desbloqueador natural da obstipação. Já aqui no OptiFiber Flora, é especificamente desenhado para a diarreia. Aqui já temos um pré-biótico mais um probiótico e por isso mesmo temos um simbiótico. Além da goma guar parcialmente hidrolisada, juntamos um lactobacillus rhamnosus GG. Lá está, mais uma vez, a especificidade do probiótico para determinado fim, por isso aqui este probiótico vai ter características que permitem reduzir a duração da diarreia e normalizar a consistência das fezes, mais uma vez juntando todos os benefícios da goma guar parcialmente hidrolisada através de normalizar a frequência e consistência das fezes e reequilibrar a flora intestinal. E também a novidade que também vos trago hoje, que é o OptiFiber Comfort, que trabalha a nível do desconforto intestinal, síndrome de intestino irritável e também um simbiótico, ou seja, um pré-biótico mais um probiótico, também 2 ingredientes únicos e juntamente com a goma guar parcialmente hidrolisada nós temos a especificidade do probiótico, que é o Lactobacillus plantar 229, que é especificamente eficaz na gestão da dor e inchaço abdominal e também com as características da fibra que vão ter inúmeras vantagens em melhorar todo este quadro. Em forma de resumo, para terminar, gostava-vos de dizer que, lembrar, não é, de forma, recapitulando algumas ideias, o tratamento farmacológico da síndrome de intestino irritável foca-se no alívio sintomatológico a curto prazo, não é? Era aquilo que o Dr. Hilário dizia, vamos gerindo os sintomas à medida que eles vão surgindo, mas com o OptiFiber Comfort nós temos uma solução única e inovadora, não é? Combinação da fibra pré-biótica de goma guar parcialmente hidrolisada e lactobacillus plantar 229, que ajuda a reduzir a intensidade e frequência dos sintomas e reequilibrar a flora intestinal. Até coloquei aqui um exemplo, porque às vezes é muito mais fácil visualizarmos, não é? Vocês que recebem aqui tantos doentes nas vossas farmácias, um doente que chega à farmácia com um quadro de síndrome de intestino irritável, não é? Que vos diz que tem desconforto intestinal, tem inchaço, tem flatulência, e se tiver uma alimentação desajustada, se dermos apenas o probiótico, sem darmos um reforço pré-biótico e sem ele, obviamente, disser que vai reajustar a sua alimentação, o probiótico por si só terá pouco efeito. Por isso, é muito importante estarmos alertas para esta questão.
o probiótico precisa do seu substrato, não é? Que é o pré-biótico que o vai aqui alimentar, digamos assim. Depois, deixar também por fim que é expectável ter-vos o alívio da dor abdominal, do inchaço e dos gases a partir das primeiras semanas, que é algo também muito importante para todos estes doentes e para esta sintomatologia. E, mais uma vez, num formato prático e muito fácil de incluirmos no nosso dia-a-dia. E agradecer-vos por este momento e da minha parte também era tudo que tinha para vos falar. Muito obrigada. Acho que conseguimos aqui fechar com chave de ouro, sem dúvida. Aqui a apresentação em detalhe do OptiFiber Comfort, que nos permitiu também ver mais em concreto as características deste novo produto e tirar algumas dúvidas daquilo que já eram alguns produtos existentes também, como o OptiFiber Obstipação e o OptiFiber Flora. Portanto, excelente, muito obrigada. Eu convidava, se calhar agora, todos os palestrantes a juntarem-se aqui no painel final, porque tentamos aqui um pouco também estar atentos ao chat e às perguntas, e como tínhamos prometido agora aqui no final, iríamos tentar responder a algumas, e nesse sentido, eu penso que de uma forma mais ou menos, a formulação pode ter sido diferente aqui dos colegas, mas uma pergunta que ficou aqui no ar e que se calhar eu até dirigia um pouco para a professora Catarina, se lhe parecer bem, se bem que se alguém quiser interferir também, por favor, complementem-se, que era no fundo aqui porque o OptiFiber Comfort é mais específico e mais indicado do que o OptiFiber Flora. Também surgiu aqui no sentido de perceber se o probiótico era se era mais específico para um ou para o outro. Por isso, no fundo, foi uma pergunta aqui até mais do que uma vez levantada, e por isso acho que seria importante esclarecermos essa diferença. Sim, claro. Eu acho que a apresentação da doutora Isabela aqui agora no final foi muito clara nesse aspecto. E eu tentei também na minha dar um bocadinho essa indicação, que é a evidência, aquilo que nos vem mostrando é que realmente estes probióticos, as diferentes estirpes, têm benefícios específicos para determinadas situações. E, portanto, a Nestlé, na verdade, vem um bocadinho em linha com isto, mas, tal como alguém, julgo eu, perguntava, na verdade, faz mais sentido numa diarreia associada a alguns antibióticos nós utilizarmos determinada estirpe, e neste caso aquilo que é a evidência, maior evidência que existe, grau A, é a utilização, por exemplo, do LGG, que existe então neste probiótico no Flora. Mas se eu estou à espera, ou se eu tenho perante mim um doente que tem uma motilidade intestinal muito mais alterada, uma hipersensibilidade visceral, então existe disponível alguma evidência científica a mostrar que será outro tipo de bactérias aqui, neste caso até estamos a falar dos lactobacilos, mas estirpes diferentes. E portanto, na verdade, se nós pudermos dirigir, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Eu penso que a Isabel falou sobre isso e a professora Catarina também, e acho que também aqui todos acabaram por apontar, e também uma mensagem, penso eu, chave que a professora Catarina deixou até no final da apresentação, também aqui a questão da quantidade e da especificidade, não é? Portanto, os dois fatores que ficaram aqui, penso eu, muito presentes como mensagem chave. Por isso, muito obrigada também por termos aqui respondido mais uma vez, porque se dúvidas houvessem, acho que ficaram agora mais arrumadas as ideias. E outra que tentamos aqui também particularizar, que eu acho que também foi aqui bastante desenvolvida, mas que surgiu, no fundo, como é que poderíamos distinguir, qual é que seria o fator-chave para distinguirmos a obstipação do síndrome do intestino irritável? E se calhar aqui dirigia um pouco mais ao Dr. Hilário esta questão que também ficou aqui. Sim, uma importante pergunta. Não podemos esquecer da sobreposição das condições, né? Então, até quando eu mostrei os critérios do Roma 4, tinha um quadrinho embaixo mostrando essa sobreposição da constipação intestinal com a síndrome do intestino irritável padrão constipação. O que acontece? O intestino irritável, então, o ponto principal que a gente não pode deixar de considerar é a dor abdominal. A constipação intestinal funcional é aquela que, puramente, o intestino ele é mais lento e vai apresentar sempre esse padrão do intestino ser lento. Meu intestino é lento, eu vou a cada 3 dias, 4 dias no banheiro, eu tenho dificuldades de eliminação, isso já há algum certo tempo.
O intestino irritável é muito comum a oscilação do padrão de frequência. Ah, nossa, agora eu já fui ao banheiro 5 vezes de manhã, mas semana passada eu estava indo, só fui uma vez por semana. E também a questão da consistência, se elas vão ficando amolecidas, vão ficando mais enrijecidas e sem um critério muito bem definido. Então, a constipação intestinal é aquilo. O intestino não funciona bem por ser lento ou por não ter um esvaziamento tão adequado, mas não tem tanto aspecto da dor abdominal, que no intestino irritável é o fator fundamental. Exatamente, acho que ficou aqui bastante claro como é que conseguimos distinguir um do outro, não é? Os elementos-chave e, acima de tudo, acho que uma mensagem, penso eu, que foi muito comum entre os 4 que falaram hoje. Eu estava a contar comigo que era a quinta e pensei assim, ai meu Deus. Entre os 4 foi uma mensagem muito equilibrada e muito bem alinhada. No fundo, todos temos aqui um papel fundamental dentro das diferentes... dos diferentes profissionais de saúde, e penso que todos nós, ou seja, dentro do nutricionista, do médico e do farmacêutico, conseguimos perceber, no fundo, a abordagem ótima para a obstipação e para o síndrome do intestino irritável, no contexto realmente que é o utente que chega ao balcão e que procura essa ajuda e que muitas vezes preocupado, desconfortável, com pouca qualidade de vida, e que realmente todos nós, de alguma perspectiva, traduzimos essa preocupação e tentamos aqui construir uma mensagem e uma abordagem que fosse eficaz, e que, no fundo, também permitisse que o doente saísse com mais qualidade de vida. Portanto, acho que foi muito importante esta mensagem de todos, de nutricionista, médico, farmacêutico e também aqui a indústria com as soluções especializadas, porque é exatamente isso que as recomendações nos indicam, não é? Que o mais especializado possível para cada uma das condições. Por isso, resta-me agradecer não só ao painel, porque realmente teve aqui um cuidado extraordinário na preparação das apresentações, e acho que isso se refletiu de uma forma muito bem sincronizada. E também agradecer a todos os que estiveram aqui hoje connosco num horário pós-laboral, e que, apesar de termos tido aqui algum imprevisto, eu acho que foi extraordinariamente bem gerido e conseguimos cumprir com o tempo que nos tínhamos proposto, que era terminar às 10h30, são 10h38, e acho que isso é muito importante, nós respeitarmos também agora o tempo para descansarmos, para assimilarmos as ideias e para amanhã começarmos a pôr em prática e termos aqui intestinos muito saudáveis. Por isso, muito obrigada a todos, um cumprimento muito especial aqui ao nosso painel de palestrantes, mas também a todos os que estão hoje aqui connosco a assistir com todo o interesse. Em nome da Nestlé, muito obrigada.